Ô, menina e tudo que assiste meu canal. Gente, eu fui assistir o vídeo, né, pra ver como é que tá aí o vídeo que eu gravei pra vocês. E toda hora eu dou um tapão na mesa assim, ó. E o vídeo ficou balançando. Vocês me desculpa, I'm so sorry, sabe? Desculpa esses tapinhas aí na... E eu não vou regravar outro, não. Vai ser esse aí mesmo, vai ser no ao vivaço. Porque aquele lá, pra mim, tá bom. Espero que vocês gostem, tá? Desculpa por isso. Ok, guys. Hi, guys. Good morning. How are you today? Oh, menino, tudo que assiste meu canal. Sempre me perguntei qual que seria meu bordão, gente. Quando eu comecei a fazer o curso de inglês, eu só sabia falar duas frases. Hi, guys. How are you today? E esse vai ser nosso bordão. Hi, guys. How are you today? Welcome my videos. Look. So, guys, gente, então, eu falei, né, que ia ter um vídeo só pra falar deles. This is my book, tá? Esses são os meus caderninhos. Esse é o vídeo porque você deveria começar a escrever hoje. Não, menina, não é possível não. Vem que fala, quando quebra uma, começa a quebrar tudo. Olha aqui. Quebrei minha unha aqui arrumando a câmera pra vocês. Vou ter que deixar ela todinha. Então, eu vim com a minha cola, tá? Pra mim não esquecer de falar nada, que é o seguinte. Uma série que eu sento e converso com vocês sobre os meus insights dos meus caderninhos. Alguns insights que acumulou aí do tempo off, das redes, mais especificamente desse aqui, ó, de 2025, 2025. Eu comecei a escrever, já tem 5 anos. Esse aqui é o primeiro, a gente vai falar dele hoje, do danadinho, tá? A gente vai falar dele. Que é o seguinte, em 2022 eu me mudei para uma nova city, tá? Sempre morei em uma outra cidade interior também de Sampa, mas aqui tem biblioteca pública, então eu comecei a pegar alguns livros lá e em 2022 foi um ano assim que eu li pelo menos um livro aí no mês. Um que eu li, que é o porquê que eu comecei a escrever, se chama 12 Semanas. Eu não lembro mais o nome do livro, tá? Lá, a autora defende, é um livro bem didático, é um livro com bastante exercício, é um livro que você não vai só ler, você prepara um papel, uma caneta na mão, porque você tem umas atividades legais lá para fazer. Uma das atividades que a autora propõe é as páginas matinais. Eu trouxe aqui, peguei uma cola para ler para vocês o que a autora defende, né? A autora de 12 Semanas defende, Maria Beltrão, defende que as páginas matinais são um exercício de escrita diário com o objetivo de destravar a criatividade e ter um efeito terapêutico. Isso é verdade, é muito terapêutico. A prática mas não substitui terapia, tá? A prática consiste em escrever 3 páginas à mão, eu escrevo mais. Logo ao acordar, sem se preocupar com gramática ou estrutura, apenas com o fluxo de pensamentos, ou seja, não tem regra. Tanto que esse primeiro caderninho aqui de 2020, logo que eu saí da escola, a letra, ó, agora vai ver de 2025. Enfim, a prática deve ser diária, logo ao acordar, para que se torne um hábito e ajude a liberar a mente. Não é necessário se preocupar com gramática ou com a estrutura de texto, apenas com livre expressão de pensamento e sentimento. A escrita pode ser uma forma de aliviar o estresse e a ansiedade. Ao adotar a prática das páginas matinais, a autora defende que é possível despertar a criatividade, aumentar a autoconsciência e até mesmo melhorar a qualidade de vida. Sim, então, quando eu dei início aí, né, nessa minha jornada de autoconhecimento, que foi o ano que eu comecei a ler um livro, pelo menos um livro por mês, eu lia muito livro de autoajuda, eu peguei esse das 12 semanas. A autora, na verdade, é um livro para artistas com bloqueios, mas é um livro que você pode trazer para a vida. E aí foi quando essa autora ela propôs isso, né, pro livro que eu estava lendo, a começar as páginas matinais. E foi quando eu dei início no meu primeiro caderninho e eu não parei até hoje. Eu já tenho 1, 2, 3, 4,
cinco caderninhos. Esse daqui, inclusive, olha que gracinha. Como escreve felicidade. Foi o ano que eu mais sofri. Que esse aqui eu até passo longe de ler dele aqui, que só tem as barbaridades. É dia de glória, e de luta aquele ali. Mas enfim, não é sobre ele hoje. E foi quando eu dei início. Então, por que você deveria começar a ler eles também, a escrever eles também? Corta, produção, corta. Eu falo muito rápido. E aí, eu falo tudo rápido. Por que você deveria começar a escrever hoje também? Além de ser uma prática que vai te ajudar a... Você começa escrevendo, você vem com um problema quando você começa escrevendo. E você termina com a solução. É muito mágico como as ideias... Como vai descarregando, conforme você vai escrevendo. Então você começa com... Meu dia hoje foi... Tananana, e depois você mesmo se acalma. É uma prática, como eu falei, não substitui terapia, mas é uma prática muito terapeuta para você, regras, tá? Não lê no mesmo dia. Deixa o texto descansando. Inclusive ela fala isso também no livro. Deixa o texto descansando e depois você volta para reler ele. E aí você tem uma visão de fora de como estava sendo o seu estado mental, assim, né? Sentimental. Então é muito louco como começa a fluir, como os resultados que você consegue com a prática da escrita. Tanto para isso, como uma forma terapêutica, e também uma forma de materialização. Esse aqui em específico, eu até voltei a ler ele, né, para poder gravar esse vídeo aqui, e eu até marquei algumas coisas trazendo como evidência para vocês mesmo de como ele também funciona, a escrita também funciona como forma das coisas se materializarem. Quem estuda ou quem entende um pouco de lei da atração, né, sabe que manifestação, sabe que é uma lei universal que existe e o tempo todo você está mandando pensamentos e aquela frase, né, você atrai o que você pensa. Existem algumas práticas que o pessoal fala, você tem que escrever como se aquilo já fosse real. Eu tenho um carro, eu tenho a casa, eu não cada um é cada um, eu não, porque além de o pensamento atrai, também tem o sentimento. Então não adianta você estar escrevendo eu tenho um carrão e você não acreditar que aquilo é verdade. Então quando acontece de uma forma genuína, quando a escrita é de uma forma genuína, é uma lei, não tem como falar que não acontece porque é uma lei universal, ela existe sim, mas é de uma forma muito natural quando você escreve de uma maneira genuína, certo? Vou ler, tá? Eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu marquei. Isso aqui é uma prova de evidências. Lembra que eu falei pra vocês que em 2022 eu me mudei, que eu sempre morei no interior de São Paulo, mas em uma outra cidade. E vocês lembram disso, né? Que eu citei a biblioteca grátis. E que era lá que eu pegava os livros. Vou ler pra vocês. Coisas que eu escrevia. 18 aninhos. Hoje eu tô com 22. 19. Quero que a gente encontre um cantinho. Tava falando da minha família. E eu não quero mais encontrar ninguém. A gente tava numa fase aqui bem... Quero ir embora de... E coloquei o nome da cidade que eu morava. Começar a trabalhar, tirar carta, fazer academia. Muito bom, hein? Já visionária. Outra. Só quero começar de novo, bem longe. Eu tava poder trabalhar, de ficar na minha. De novo.
quero ir embora daqui. Gente, isso foi em 2020. Em 2022, eu me mudei para outra cidade. Então, tá vendo? Foi de forma genuína. Eu tava numa fase que tava naquela cidade. Gente, cidade de interior, acho que todo mundo tem essas ideias. E aí eu tinha passado por um moment. E aí eu, quero sair daqui. Quero me mudar de cidade, sabe? Não quero mais ficar aqui, meu. E aí, gente, eu escrevia isso, aquela ali, eu tava com raiva nas páginas, assim. E isso se materializou, sabe? Então, é uma forma também de materialização. Enquanto também eu dava uma olhada e relia esse caderninho para vir falar dele aqui, me veio uma passagem, me veio um insight em cima dos insights. Eu vou olhar minha cola, tá? É o seguinte, me veio na cabeça um insight de uma passagem bíblica que descreve Jesus curando 10 leprosos e só um voltou para agradecer Jesus. Então, tipo assim, quando eu iniciei esse caderninho, eu tava num momento de, sabe, Deus, quero isso, me dá isso, quero ir pra tal lugar, sabe? E as coisas se materializaram. E, fazendo o exemplo dos leprosos, só um voltou para agradecer das coisas que eles pediram para Deus, né? Tipo, Jesus, me cura. Jesus curou, né? No caminho, e só um voltou para agradecer. Então, relembrando, né, visitando esse momento, esse ano que eu escrevi isso daqui, muitas coisas que se materializaram para mim e eu não voltei para agradecer usando esse exemplo. E porque a gente tem a mania de quando começam as coisas a acontecer na nossa vida, pô, legal, Deus, obrigado, viu? Obrigadão aí que o Senhor realizou aí os negócios pra mim, mas quando a gente, isso é geral, quando a gente tá num momento mais triste da nossa vida, todo dia a gente, Deus, e glória, e ora, e não sei o que, né? Aí busca, e pede sinal, e não sei o que, e aí quando as coisas tá bem, tá fluindo, a gente se esquece, né? Acha que não tem que ter mais isso daqui, ó, esse relacionamento, sentar, falar com ele, sabe? Passando um carro ali, mano. E quando na verdade não, também me veio um outro insight quando eu vi isso daqui, né? Pode passar, meu filho. Fica à vontade. Legal, agora tô fazendo anúncio de igreja. Vamos apoiar os cultos aí. Corta isso, produção. Um jeitinho, gente, um jeitinho. E aí me veio, né, outra frase que é Deus me salva das minhas habilidades. Eu ouvi isso no devocional que eu fiz. Me salva das minhas... sabe aquela frase, Deus não dá asas às cobras? E porque não dá mesmo, gente, porque se dá asas. Meu Deus, se desse asas, sabe? Então, se mudar, fica perigoso. Então, tipo, peça a Deus, Deus me salva das minhas habilidades, porque quando você tá naquele patamar, tipo, queria um trabalho, pedir um trabalho, conseguiu o trabalho, agora eu tenho meu dinheiro, aí você coloca a sua segurança naquele dinheiro que você tem guardado, por exemplo. Quando a sua segurança não é para estar nisso, sua segurança em qualquer momento da sua vida, qualquer fase, você vai precisar dele. Então, te peça para ele te livrar das suas habilidades, de tipo, não, porque sou uma pessoa confiante, porque sou uma pessoa desenrolada, que vou conseguir. Peço para ele te salvar disso, porque a gente sempre precisa dele, né? A gente tem que, não seja um desses leprosos que não voltaram para agradecer. Volte e agradeça. A gratidão mantém portas abertas, é uma frase que eu sempre falo para mim mesmo. Ela abre portas e ela mantém as portas abertas também. Então, volte para agradecê-lo, tá, gente? Que até tudo é por permissão dele. Se ele quisesse, ele não permitia, não. Você conseguir aí. Gente, that's it, guys. Por hoje foi isso, só para falar dele, do vermelhinho. No próximo, a gente vai falar sobre os insights que eu tive em 2025, nesse tempo off,
Muita coisa, gente, galera, muita coisa, tá, gente? Mas é isso, um beijo do meu canal pra vocês aí. Tchau, guys!